Fala pessoal, começando agora mais um episódio do Seu Corpo Pode, o seu podcast de saúde e bem-estar. E se você não acompanha ou não segue a gente aqui nos nossos canais, deixa seu like, curte a gente que vai ser muito importante. E hoje o nosso tema é um tema muito importante, um tema muito legal, que é um caso de saúde pública, o risco de queda em idosos. E para falar desse tema eu trouxe um amigo, um profissional que é referência na área, um grande fisioterapeuta para falar sobre o risco de quedas em idosos. Então, Zeca Baldock, seja bem-vindo ao Seu Corpo Pode. Obrigado, Rô. Bom, primeiro, parabéns aí pelo canal, acompanhei os vídeos, achei sensacional, altos profissionais bons, qualificados, os vídeos super legais, assuntos interessantes, então é um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão importante, né? A gente sabe que hoje as quedas são a segunda maior causa de internações por acidentes não intencionais, só perde para acidentes de trânsito. É uma condição, é um problema que acomete muita gente e que só vem crescendo, né? Do ano 2000 ao 2020, o aumento anual foi de 5%, né, na incidência das quedas. Isso no mundo. E por que a gente tem esse aumento, né, Rô? A população está envelhecendo, né? A gente tem o aumento da sobrevida da população, com o desenvolvimento da medicina, das estratégias de prevenção, os medicamentos, qualidade de vida, entre aspas, né? Porque viver mais não significa viver melhor. Mas esse número, conforme aumenta aí o envelhecimento populacional, aumentam também a incidência das quedas, né? Consequentemente, aumenta também o número de óbitos decorrente de quedas e é um problema que causa, além da alta mortalidade, alta morbidade também. Então, atrapalha muito na qualidade de vida, não só do idoso, não só do paciente, né? A gente tem família, a gente sabe que ter um idoso com problema, um idoso com algum acometimento ou após uma queda, isso é um contexto que muda o cenário da família inteira, então é um assunto realmente muito relevante e é um tema que, é como você falou, é um problema de saúde pública. E antes da gente falar desse tema e falar sobre tudo que envolve esse tema, ô Zeca, quem não te conhece, fala um pouco da sua formação, quem é você, pro pessoal de casa, pra gente saber quem é o Zeca. Beleza. Eu sou o Zeca Baldock mais uma vez, sou fisioterapeuta já há um tempinho, há 15 anos, trabalho com ortopedia e traumatologia, atualmente eu tenho meu consultório na Vila Clementino, sou fisioterapeuta do Grupo do Joelho, do Hospital São Paulo, e sou preceptor do curso de especialização em ortopedia e trauma da Unifesp. Eu fiz o meu mestrado lá na Escola Paulista de Medicina e atualmente eu estou fazendo meu doutorado lá. E como você está muito no Hospital São Paulo, eu já tive o prazer de estar com você lá em algumas aulas da pós-graduação, você vê isso diretamente, né? Você deve ver com bastante frequência. E isso não é uma realidade só do hospital público como do hospital particular. Porque quem não é idoso, um dia vai ser idoso, só não é idoso quem morre cedo. Então todo mundo provavelmente vai ter um idoso na família. Pai, mãe, tio, vó, bisavó. Então esse tema é muito importante, porque às vezes a gente esquece. E pela lei, a partir de 60 anos a pessoa é considerada idosa. Só que uma pessoa com 60 anos, ela é idosa na teoria, mas tem muita gente com 60 anos que está muito bem. Só que tem o super idoso agora, com 80 a mais. Então é importante que às vezes a gente fala, mesmo uma pessoa de 60 anos, ela pode ter uma queda, que pode ter um comprometimento, uma complicação, como aquela senhora, aquele senhor de 80 a mais, 90 anos, igual minha avó, vai fazer 93, que aí a gente tem que ter mais cuidado. Sim. E às vezes a gente esquece um pouco dos 60 a mais e foca só no 80 a mais. Claro que 80 a mais acaba exigindo um pouco. Então eu queria que a gente falasse os principais fatores de risco, que eu acho que os fatores de risco são coisas que às vezes a gente não entende, quem não é profissional de saúde, e acaba passando batido. Que às vezes um tapetinho no banheiro, aquele degrau, que isso pode causar uma queda, porque não necessariamente vai causar uma queda. O tapete é um vilão. O tapete é um dos, né, vilões. É interessante o que você falou, porque a incidência de quedas entre os idosos, os 65 mais, geralmente 1 a cada 4 idosos, eles apresentam pelo menos uma queda ao ano. E quando a gente vai falar em idosos acima de 80 anos, o número dobra, né? E os institucionalizados, né, os que moram em casa de repouso, aumenta mais ainda. Então, é um número que só vem crescendo, a gente vê essa realidade, né? Então, no hospital, geralmente, o que acontece? O que a gente vê? O idoso caiu e quebrou em casa, né? Ou quebra e cai, que a gente já pode falar sobre isso. E geralmente o procedimento é cirúrgico, né? A grande maioria das vezes, porque é uma região que tem uma vascularização muito pobre. Então, pro idoso que fraturou o fêmur não ser operado, geralmente é porque ele tem alguma comorbidade, alguma complicação, um potencial de risco muito grande, e aí pode ser feito o tratamento conservador, que não é o ideal, né? E o tratamento cirúrgico, a grande maioria das vezes, é prótese total de quadril,
né? Tem também, dependendo do tipo de fratura, pode se estabilizar com placa e parafuso, mas a prótese de quadril acaba sendo um tratamento bastante realizado e é um dos procedimentos ortopédicos com maior índice de sucesso, né? Então é um procedimento que ele é padrão ouro aí para esse tipo de pacientes. E por que o quadril especificamente? Por que o quadril? Então, mais especificamente ainda, Rô, é o colo do fêmur. A região do colo do fêmur tem uma parte anatômica que ela é bem pouquinho irrigada, pouco vascularizada, e ela não recebe forças de tensão, de compressão, não é área de origem e inserção muscular. Então é uma região que ela acaba ficando mais fragilizada. E aí o idoso, né, a mulher pós-menopausa... A bolinha de sinuca ali. Exatamente. O idoso e a mulher principalmente a mulher pós-menopausa, tem alterações metabólicas que levam aí ao aumento da degradação e perder um pouquinho da força de formação, né, da geração. A gente tem uma atividade osteoclástica maior que a osteoblástica. Então, por essas alterações hormonais e inerentes à idade mesmo, já tem a diminuição da vitamina D e tudo, o indivíduo ele acaba ficando mais propenso a desenvolver uma osteoporose, né? Então aí também é importante, quando a gente fala em quedas, por isso que é sempre um tratamento multidisciplinar, é uma abordagem multidisciplinar, que vai desde o paciente, ao médico, ao cuidador, ao neto, ao sobrinho, e aí entram vários profissionais, o fisiatra, geriatra, otorrino, o oftalmo. Então exige uma atenção multidisciplinar e é muito mais fácil do que parece. Apesar de parecer, a gente tem que se blindar em diversas frentes, mas é muito mais fácil você prevenir do que remediar. É mais fácil você tentar evitar uma queda, trabalhar com esse idoso, um fortalecimento, uma físio, que a gente vai falar também, do que você chegar e tratar depois que aconteceu o problema, né? O grande X da questão é quem trabalha a prevenção, né, Rô? Como você falou, o trabalho multidisciplinar é muito importante porque não existe só uma... A queda pode ser uma queda por um motivo externo, né? Que nem a gente falou, o tapete, por um degrau, mas tem alguns idosos que têm uma fragilidade, uma saúde mais frágil. Porque não tem a massa muscular, porque não tem equilíbrio, uma audição que está diminuída, então não escuta direito, vai escutar, perde o equilíbrio, uma baixa visão, né? Vem perdendo a visão, e a gente escuta muito isso. Eu particularmente escuto às vezes do meu pai, que tem 71 anos, ele fala, é porque eu tô velho. Só que se a gente investigar isso, e se a gente olhar isso melhor, né, fazer o acompanhamento, você tá perdendo massa muscular, a massa muscular, ela é básica para estabilizar a articulação, para proteger da queda. Só que não é só a massa muscular. Né, igual você falou, a vitamina D, quando a gente faz desintometria óssea, o médico pede um exame, tá lá sempre o quadril, o colo do fêmur e a L4, na grande maioria das vezes. Porque são regiões que geralmente a gente acomete primeiro, com essa diminuição da densidade óssea que a gente chama lá de osteopenia, que pode ser nutricional, hormonal, são por vários fatores. Mas o que a gente pode falar como principais fatores de risco na queda do idoso? Rodrigo, a gente precisa separar, a gente consegue separar entre fatores externos e os fatores internos, né? Dentre os fatores internos, que são as características do próprio indivíduo, a gente pode destacar a sarcopenia, né, a perda da musculatura, a osteoporose, né? Então, ossos mais frágeis são mais fáceis de quebrar, né? Baixa visão, perda da audição, falta de equilíbrio, alguma medicação que o paciente toma. Então, tem medicamentos que às vezes eles causam uma hipotensão postural, que é a baixa a diminuição abrupta da pressão. Então, o paciente tem tontura, pode levar à queda. Então, os fatores intrínsecos mais importantes é a perda de força muscular e a diminuição da densidade óssea. E os fatores externos são também modificáveis, né? É o ambiente externo, então, é aquela calçada, é aquela rua esburacada, é algum objeto no caminho que o paciente tropeçou e caiu, a baixa luminosidade do ambiente. Então, são fatores do ambiente que eles podem gerar o indivíduo a levar o indivíduo aí até uma queda. Legal você falar isso, porque alguns fatores internos a gente consegue melhorar ou ajustar. Por exemplo, a massa muscular, a questão de glicose, a questão da massa óssea, controlar a questão de saúde como um todo. Mas alguns fatores externos, que são os fatores que a gente não consegue às vezes controlar, que não são externos da nossa casa, da casa que o idoso vive. Tem alguns fatores externos, pra gente que mora em São Paulo, e desde sempre essas ruas são super esburacadas, e o idoso quer sair na rua. Ele precisa sair na rua. E as calçadas não têm um padrão, ruas cheias de buracos, Sim. Um trânsito hostil, um farol para atravessar que fecha muito rápido.
Isso é uma coisa que a gente vê em todos os lugares. Eu acho que na periferia e em outros bairros. E não tem como falar pro idoso, fica em casa. Porque isso também não vai ajudar na prevenção da queda. A gente precisa da parte social, de conviver com outras pessoas. Precisa ir na feira, precisa ir na rua, precisa ir no médico. O ônibus dá uma freada rápida. Então, eu acho que você ter os fatores internos ajustados ajudam numa situação que você não tem controle. E isso é uma realidade muito grande. Sim. E tem alguns fatores que a gente não consegue controlar. Mas aqueles fatores que estão dentro de casa, que às vezes a gente fala, fica alguma coisa no chão, já aconteceu com o paciente, eu tropecei no meu cachorro. Sim, com o animal direto. Uma coisa que acontece, Rô, que eu não comentei, o idoso, depois da primeira queda, a chance dele cair de novo aumenta muito. E ele fica muito mais restrito, ele fica com muito mais medo. Esse medo, ele gera o quê? Uma insegurança, uma cinesiofobia, uma retração social. E quando a gente fica parado, a gente perde. O que a gente não usa atrofia. O idoso, ele tem essa perda muito mais acentuada do que a gente, do que as pessoas mais jovens. Então o indivíduo que cai, o idoso que cai, a gente precisa ter muita atenção, muito mais do que aquele que nunca teve uma queda. Porque o medo, ele paralisa a gente. E o idoso, ele começa a diminuir o círculo social dele, começa a evitar algumas coisas, e ele só vai ficar mais paradinho. Você atende muito a coluna, você sabe melhor que ninguém. O repouso, ele não é tratamento mais, né? Então, assim, quanto mais tempo parado, você vai piorar. Você quer rir? Você vai perder musculatura, você vai perder equilíbrio. E aí vai gerando um círculo que você só vai perder. Você ficar parado não vai te ajudar em nada. Né? Eu lembro de um colega que você estava falando, tava até com vontade de rir, porque eu tenho um colega que sempre fala que se repouso fosse bom, a camada não morria. Nossa, total. Então faz muito sentido isso. Porque assim, às vezes ficar parado para fisioterapia isso é um conceito, esse repouso absoluto não vai te ajudar. Foi isso o tempo, né? Já passou esse tempo, né? Foi isso o tempo. Antigamente mesmo, as pessoas faziam cirurgia de prótese de quadril e ficavam 3 meses em cadeira de rodas, né? 3 meses. Você perde muito rápido. As fraturas de tíbia, né? Antes, e não é nem tão antigamente, vamos, 15 anos atrás. Mostra pra quem é de casa onde é a tíbia, pro pessoal saber. Tíbia. Fratura da perna, coxa, perna, fratura da tíbia, osso aqui na região anterior. Antigamente, quantas vezes a gente não via as pessoas com gesso na rua? Era muito mais comum, era muito mais frequente. Vocês já pararam para reparar, para pensar que, nossa, quase a gente não vê, né, as pessoas com gesso na rua. Por quê? Porque a gente tem que ter é preferível fazer uma cirurgia, às vezes, e você conseguir fazer um gelo, mobilidade de tornozelo, fazer o exercício, do que você ficar ali com a articulação, com a região imobilizada. O imobilismo, ele gera atrofia muscular, celular. Então você precisa dar movimento. Então hoje o paciente, os idosos com as quedas, teve a fratura de colo de fêmur, coloca a prótese de quadril, na grande maioria das vezes ele vai poder pisar no dia seguinte. Era isso que eu te perguntava. Né? A gente dá alta, aliás, o médico dá alta, conversa o físio. O paciente andou, em 3 dias, geralmente, Rodrigo, o paciente ele tá de alta. Então, o nosso objetivo é, no pós-operatório imediato, quando a gente consegue ver, porque tem fator de recuperação de anestesia, é idoso, tá na UTI, beleza. Agora, o idoso já tá no quarto, cara, é treino de mudança de decúbito, sentar, levantar, ficar em pé. É uma nova realidade. Então, a gente precisa colocar esse idoso em pé para andar com o andador, ensinar como ele vai fazer as atividades em casa. E a gente costuma, assim, para a gente ficar tranquilo, o paciente no momento da alta, ele precisa no mínimo estar orientado e conseguindo andar bem com o andador, né? Não adianta a gente chegar e falar, senhor, você vai andar com o andador em casa. Se ele não souber andar, o andador, no lugar de proteger, vai atrapalhar. Ele pode se embananar muito mais. Isso a gente vê em bengala, em muletas. Ô Zé, então o que você acha da bengala? Realmente ela previne queda? A de 1 ponta, de 3 pontas, de 4 pontas? Também é um universo amplo. Por quê? Tem o paciente que gosta de usar a bengala, tem o que aceita usar a bengala, né? E tem aquele paciente que ele rejeita a bengala. Geralmente por vergonha mesmo, né? A bengala, apesar de parecer muito simples, a gente está cansado de ver N pacientes, N pessoas na rua usando a bengala do lado errado, né? As pessoas não sabem, mas a gente precisa usar a bengala do lado oposto à perna machucada, por exemplo, quando é no caso de uma fratura, alguma coisa. E tem um jeito certo de usar a bengala. A gente vê muitas vezes várias senhorinhas andando levando a bengala para passear. Então, em alguns casos, a bengala pode até atrapalhar. Quando que a gente indica uma bengala para o paciente? O paciente vai passar com a gente na fisioterapia, a gente vai fazer uma avaliação funcional.
uma avaliação de marcha, a gente tem testes funcionais, a gente avalia força muscular, a gente avalia equilíbrio estático e dinâmico, pede o paciente ficar em um pé só, marcha lateral, andar de lado, sentar e levantar, pra gente ver como que tá essa qualidade do movimento, subir e descer a escada. Aí se eu identifico que o paciente ele tem uma oscilação do equilíbrio, ele tem um risco de queda aumentado, aí eu indico a bengala. Mas não necessariamente ele está afadado a usar a bengala para o resto da vida. Para grande parte dos pacientes, a bengala é algo temporário. Tem condições que a gente vê bem comuns nos idosos, por exemplo, a osteoartrite de joelho. A OA de joelho, que é a famosa artrose, vira e mexe, independente do tempo que o paciente tem, ele tem picos de agudização. Então, do nada, às vezes o paciente andou demais, mudou tempo, alguma coisa, ele amanhece com o joelho super inchado. Pô, a gente sabe que um joelho inchado, a dor, ela inibe musculatura, o paciente fica mais propenso à queda. Então, assim, nesse dia, o senhor vai usar a bengala para andar na rua. Ah, vou andar em um shopping. O shopping, ele é um terreno liso, plano. Teoricamente, é um terreno mais estável, né? Um ambiente mais seguro. Então, não precisa usar para tudo. Agora, como a gente sabe, é da qualidade das nossas calçadas, das nossas ruas, tem que avaliar caso a caso, mas a gente tem escalas validadas na fisioterapia que elas ajudam a ver qual o risco de queda desse paciente, como ele está em relação ao equilíbrio. Então, tem como a gente fazer uma avaliação funcional e aí, junto com o médico também, como que tá, é o que a gente falou antes. A visão, se a medicação está em dia, está tomando vitamina D, cálcio, tem osteoporose, osteopenia, sarcopenia, está sendo tratada. Então é importante a gente abranger tudo isso daí. Outra condição também muito importante é a questão do diabético, né? A neuropatia diabética. Então o paciente ele costuma ter perda de sensibilidade nas extremidades, perda de força, consequentemente perda de equilíbrio. Então todos esses fatores eles precisam ser avaliados quando a gente vai falar de queda. Por isso que a gente fala que é um tratamento multidisciplinar. É uma visão muito ampla quando a gente aborda a questão de prevenção de quedas. E por isso que a gente tem que sempre individualizar. O que é individualizar na área da saúde? É entender a necessidade daquela pessoa. Todo mundo vai envelhecer, mas nem todo mundo vai envelhecer igual. Algumas pessoas têm histórico já de ter acidentes, quedas mais novos, então já tem alguma questão de mancar, de compensar. E é importante a avaliação. Por isso, quem está em casa, procurar um fisioterapeuta especializado para direcionar. Um bom fisioterapeuta como o Zeca, para poder direcionar, para ajudar. Eu preciso de uma bengala? Não vai ser só no YouTube que você vai achar. A gente tem que avaliar, como o Zeca falou, a marcha lateral, que é andar de lado, levantar, sentar da cadeira. Claro, a internet vai te ajudar, ela vai te dar um direcionamento. Mas melhor que isso é procurar um profissional especializado. Sim. E não só o profissional, além dele te indicar qual a melhor bengala ou qual o melhor dispositivo de marcha, pode ser bengala, andador, muleta, ele vai posicionar certo, ele vai ajustar de acordo com o seu tamanho, de acordo com o tamanho do seu braço, de acordo com a sua marcha. Então não basta também, comprei a bengala, vou sair andando. Não, você tem que treinar, porque a bengala, se você não usar do jeito certo, você pode, ainda mais idoso, você pode se confundir ainda mais e levar a queda. Entendeu? E aí entra a questão da compensação. Porque o corpo ele tem uma característica de compensar. E se você usar a bengala errado, você vai começar a compensar para um padrão errado. E aí você vai mudar o teu padrão de movimento, você vai começar a andar diferente. E andar diferente por quê? Se você já está usando errado, vai começar a compensar errado, vai virar uma bola de neve. Isso no primeiro momento pode não ser um problema, mas pode virar um problema. Igual usar a bengala do lado errado. Se você tem um problema no lado direito, em teoria você tem que usar a bengala do lado esquerdo, né, Zeca? Sim. Se você tem um problema no lado direito e começa a usar a bengala do lado direito, você pode gerar uma compensação ruim, que vai gerar algum dano na sua marcha, alguma dificuldade. Que isso também pode ser um fator de deixar você mais próximo de uma queda. Além de queda, uma bengala alta, lesão em ombro. Isso é comum, né? Muito comum. O tanto de paciente que você deve atender aqui de coluna, com dor lombar, inespecífica, sem hérnia ou com hérnia, por alteração de marcha, por alteração compensatória, seja por vício postural, seja por trabalho laboral. Então, a gente sabe que no nosso consultório enche de gente que, assim, com dores, dor lombar, etc., vai ver no exame, não tem nada, não tem hérnia, é simplesmente postural. Então, a gente fica naquelas adaptações do nosso dia a dia e isso vai para a eternidade. Imagina o idoso. E assim, se a gente para pensar também, quando a gente para e fica em pé numa fila, num ônibus, num metrô, a gente está numa perna só. A gente tem os nossos vícios posturais, a gente tem o nosso lado
que a gente joga mais peso, geralmente ela é dominante, então a gente para numa perna só, fala no telefone de um lado só, então tem posturas, tem hábitos que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia que a longo prazo podem sim virar ou predispor a lesões. Então isso precisa ser cortar o mal pela raiz, Rodrigo. É a intervenção do fisioterapeuta, por isso que eu sempre falo, seria muito lindo se a gente conseguisse atender os pacientes para prevenir, né? É que geralmente quando chega para mim, já caiu e fraturou fêmur, fraturou coluna, ou caiu de bunda no chão, fratura vertebral por compressão. Então, quando chega pra gente, geralmente o estrago já tá feito. Agora, seria muito mais fácil, e eu, graças a Deus, eu tenho pacientes idosos que vão para trabalhar prevenção. Então, a gente treina como sentar e levantar, treina marcha com obstáculos, treina colocando óculos com faixas de esparadrapo, obstruindo um pouquinho a visão para tirar um pouquinho do sentido da visão e estimular o recrutamento maior dos outros sentidos. Então a gente tem estratégias que a gente faz para prevenir. Então a gente coloca obstáculos na fisioterapia, pezinho, etc., né? Estimula o idoso a fazer a flexão de quadril, né? Ou seja, levantar a perna para andar. Você vai andar com o chinelão ali arrastando o pé, você vai topar com o dedão e vai cair. Então são muitas coisas para a gente ver e que, assim, estão no nosso dia a dia, estão em tudo. Se a gente olhar na nossa sala agora, vai ter alguma coisa ali, um chinelo, um sapato, um tapete que tá ali levantadinho, um carpete, um taco que tá solto. E às vezes o fisioterapeuta entra nesse papel. Sim. Né? O fisioterapeuta pode atender em casa, fazer uma avaliação do ambiente, daquele ambiente que o idoso vive, que aquela pessoa está precisando. Porque isso é muito importante. E você não precisa de um fisioterapeuta, se passar no médico para ir no fisioterapeuta. Você pode ir direto ao fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Então você tem alguma dúvida, faz parte do trabalho da fisioterapia orientar. A gente que é fisioterapeuta já um pouco mais velho, eu não vou entregar a idade do Zeca também, nem a minha. Exato. Mas o fisioterapeuta ele não é só atender. O papel do fisioterapeuta é orientar, é conversar, olhar o ambiente, direcionar. Isso é uma coisa que a gente precisa reforçar cada vez mais. Muito. Porque é muito difícil. A gente, como fisioterapeuta, sempre quer ajudar o paciente, colocar a mão, instruir, movimentar. Só que a gente tem que entender o contexto, e o contexto é o ambiente que ele vive também, né? É. Eu acho que assim, a gente é privilegiado também, né, Rodrigo? Porque o fisioterapeuta acaba sendo o profissional que fica mais tempo ali com o paciente, né? Cada sessão de fisioterapia é uma sessão de terapia, é uma hora que você tá ali. Quando você vai na casa do paciente, então, você conhece todo o contexto familiar, você se apega, você vê como que é o cenário, como que é a rotina, tudo. E a gente tem que usar isso aí a nosso favor, né? O que você falou da questão do cuidado continuado. O paciente ele fica geralmente com a gente 45 minutos a 1 hora na consulta. O dia tem mais 23 horas. Então não adianta ele fazer tudo certinho aqui, dar tudo de si, e se ele não levar para o dia a dia dele, para a rotina dele, todo o aprendizado na terapia. Por isso que eu trabalho bastante com manuais de orientação. Lá na Escola Paulista, no grupo de joelho, a gente fez um manual de orientações para pós-operatório de cirurgia de ligamento cruzado anterior, de reparo meniscal, tem manuais de risco de queda, manual para tratamento de pé equino. Então, esses manuais de orientação, é muita informação que a gente passa para o paciente. Então, quando você entrega um manual com foto, em tópicos, escrito com palavras tranquilas, palavras simples, é mais fácil para ele conseguir ali aplicar no dia a dia, senão acaba esquecendo mesmo. E a gente vai deixar no nosso link alguns manuais que o Zeca disponibilizou para quem quiser acompanhar, saber um pouco, para ter esse direcionamento, Zeca. Isso é bem bacana. Obrigado por disponibilizar isso também pra gente. Imagina, é um prazer e eu acho que assim, se cada um pegar esse manual ou pegar um pouquinho aqui do que a gente está conversando ou do que a gente vai falar a seguir sobre a questão das estratégias de prevenção no ambiente, cara, se você chegar lá na casa da sua avó, olha, faz isso, faz aquilo, vamos adaptar tal coisa. Gente, são dicas muito simples, são estratégias, Rodrigo, que a gente não tá falando nem em gastar dinheiro, entendeu? O fato de, por exemplo, você deixar o controle remoto mais perto, né, para facilitar para ela pegar uma panela na altura adequada já muda muita coisa. Então, uma sementinha plantada e vocês todo mundo vai divulgando a informação, vai propagando. Cara, com certeza a gente faz uma onda aí, uma corrente do bem, um mutirão aí de ações para ajudar, para tentar diminuir esse risco de quedas, né? Essa incidência das quedas e cuidar da população idosa, né? Que seremos nós futuramente. Exatamente, a gente vai envelhecer também. Espero. Só que, além de tudo, não é só o idoso. O que a gente está falando é o papel das pessoas que convivem com o idoso.
Ah, principalmente, né? É porque às vezes o idoso ele tem esse entendimento, só que ele encontra uma barreira no familiar. O filho, o neto, acaba deixando o chinelo, ou acaba, não, vô, não precisa. E isso é importante, esse envolvimento da família. Nossa, eu acho que é tão importante quanto a inserção do idoso é a inserção dos familiares. Eu acho que a responsabilidade a gente divide meio a meio aí. A do idoso é a questão dele fazer os exercícios de força, de equilíbrio, alongamento, tomar o remedinho certo, mas o familiar ele precisa estar perto. Gente, a gente abre o olho, a gente é bombado de informação no dia a dia, né? A gente perde memória, a gente esquece senha. Imagina o idoso. Né? Então é difícil. Se a gente não tem esse cuidado, esse zelo com nossos pais, avós, tios e afins, aí é um pouquinho complicado. Então a responsabilidade é do idoso, mas é do cuidador, do filho e etc. E é um assunto que não tem como chegar e falar, não me identifico. Todo mundo conhece alguém que já caiu. Todo mundo já caiu, todo mundo já tropeçou. E a gente tá falando de estratégia de prevenção de risco em idosos, mas filhos pequenos também, né? Então algumas coisas servem também para crianças, né? É que o estrago geralmente ele é muito maior quando é no idoso, né? Criança cai, levanta e tá tudo bem. Mas todo mundo conhece alguém que já caiu, então provavelmente a nossa intenção é que a gente consiga despertar, né, nas pessoas que olhem para o lado e falem assim, putz, poderia mudar aquele móvel do lugar, aquela cadeira tá muito baixa, né, aquele vaso sanitário, aquele tapete enrolado. Então, a intenção é que vocês já tenham um insight de, nossa, eu posso alterar tal coisa aqui. Gente, uma estratégia muito simples, você pode não só mudar a vida do seu familiar, mas salvar a vida do seu familiar. E você que chegou até aqui, tá acompanhando o nosso podcast, não esquece de curtir e comentar no nosso canal, e a gente tá em todas as redes. Então comenta aqui pra gente o que você acha que pode ajudar na prevenção da QES aí na sua casa. O que você pode tirar da frente que pode ajudar o idoso que convive com você. Ou colocar. Ou colocar, muito bom, porque não é só tirar. Pode ser colocar, ajustar, mudar... Barras no banho. Barras. Isso é uma coisa importante. Barras. A importância da barra pro banho, no banheiro, porque geralmente são lugares que o idoso vai sozinho. Sim. Né? E tem uma questão de dificuldade de colocar outra pessoa, às vezes, para ajudar o idoso. O banheiro, hoje em dia, os apartamentos cada vez menores aqui em São Paulo, então, como é que uma pessoa vai ajudar? A importância dessa barra, Zeca, como que ela é? Cara, a barra realmente é uma barra, cara, é uma barreira, porque assim, ajuda muito, mas eu vejo muita a barreira na questão da estética. Assim, eu conheço, já atendi algumas pessoas que o idoso mesmo já tinha falado, olha, eu queria uma barra no meu banheiro, eu queria alguma coisa para segurar, aí por questão estética, por questão financeira, por questão de dar trabalho, não colocou. É lei de Murphy, aconteceu, né? O escorregão ali. Banheiro e cozinha são os lugares, assim, extremamente hostis. É muito risco de queda. Por quê? Por conta da umidade. E no banheiro, tá lá, escorregadio, o vapor. Pô, você vai escorregar, você vai pegar onde? No azulejo? No box? É tudo escorregadio. Então você não consegue. Vamos passar para o pessoal aqui algumas estratégias separadas por ambientes para a gente conseguir discutir algumas dicas separadas de ambiente por ambiente, o que seria mais adequado. Então, numa cozinha, num banheiro. Já que você está falando de banheiro, e a gente falou da barra, 2 pontos importantes. A gente precisa ter uma barra no box, onde a pessoa toma banho, e precisa ter uma barra na frente ou do lado do vaso sanitário, porque são 2 momentos diferentes, distintos. O box, principalmente, o ambiente do banho, porque tá molhado, sim, ou mais molhado. Se eu fosse falar onde tem que ter barra na casa... Tá, dentro do box. Por quê? O box é um ambiente extremamente molhado. Se a gente for parar para pensar, a maioria das pessoas toma banho como? Com a porta fechada, janela fechada, vapor, já atrapalha a visão, né? Começa a respingar ali, azulejo, box. Você escorregou, meu amigo, você vai tentar segurar, você não vai conseguir. Então é interessante a instalação de barras dentro do box numa altura adequada, para caso o idoso ele desequilibre, tenha onde segurar. Mais rápido, mais fácil e mais barato, um tapetinho emborrachado antiderrapante. Muito importante. Tapete antiderrapante no banheiro, na cozinha, ambientes úmidos, escorregadios. Ainda dentro do banheiro também. É bem legal, barra na frente ou na lateral do vaso sanitário, para facilitar. É o que você falou, sentar e levantar no vaso é uma atividade que, principalmente o idoso, ele vai várias vezes ao dia, né? Às vezes tem a urgência, incontinência urinária e fecal.
Então é interessante sim colocar as barras. Se não tem espaço, a gente sabe também que as casas estão cápsulas, né? Se você não tem um espaço adequado, Rodrigo, ou não tem a disponibilidade financeira no momento, você pode colocar adaptador no vaso sanitário, né? São aqueles dispositivos geralmente de plástico que você consegue aumentar aí a altura do vaso sanitário e fica muito mais fácil para o idoso sentar e para ele levantar. É menos gasto energético, menor risco de quedas, então é bastante seguro. E também o tapete antiderrapante, não só dentro do box, mas dentro do banheiro em si. Tapetinho que não é antiderrapante, ele vai escorregar. Aquele que a Dona Maria faz de crochê. É colorido. Que toda avó fez alguma vez. Todo mundo já viu. E só que assim, o problema é que ele escorrega, é um sabão, ou ele começa a levantar, você tropeça. Então, infelizmente, tem que aposentar. O tapetinho tem que aposentar, tem que ser com antiderrapante mesmo. E falando em banheiro também é muito importante que a gente tinha falado dos médicos. Se o paciente ele tem uma incontinência urinária, ele tem maior risco de queda também, uma urgência urinária. Ele vai sair tentando correr, tropicando ali para chegar no banheiro. Então a outra também linkando com a importância da equipe multi. Agora você falou um tema muito importante, eu tô vendo isso com a minha avó, que ela tem um problema no quadril e já não consegue operar, porque ela já tem mais de 90 anos, ela tem uma artrose avançada, e ela é resistente a usar fralda à noite, porque ela anda de andador. E esse é um tema muito importante, difícil de falar com o idoso, porque também tem a ver com prevenção de queda, porque às vezes, por uma questão metabólica ou por dificuldade de controlar o xixi, à noite ele acorda mais vezes. Se você não está com tanto reflexo, está com sono, está sonado, eu estou muito apertado, sai um pouco correndo, né, apressado. E é nessas horas que acontecem as quedas. E às vezes, uma indicação de um bom profissional, um enfermeiro também tem papel muito fundamental nisso, que às vezes a gente tem que usar alguma fralda. E essa questão da fralda que você falou é uma faca de dois gumes também. Porque o idoso, se ele faz muito xixi, a fralda não absorve direito ou não troca, também fica aquele ambiente quente, úmido, pode predispor à infecção urinária, né? E idoso com infecção a gente sabe que é mais arriscado ainda. E tem um cenário mais caótico ainda, que é quando o idoso tá mega apertado, acordou ali, tá todo sonado, pega o andador de qualquer jeito, vai tentar ir no banheiro para fazer o xixi, vai escorrendo pelas pernas. E ele escorrega no próprio xixi e cai. Que aí assim, você fala, tem como piorar, né? Tem. Então, é importante o uso de fralda noturna, mas manutenção, trocar essa fralda, o cuidador ou o próprio idoso, enfim, passar ali um creminho para assadura, trocar a fralda constantemente, monitorar a região. E tem uma outra coisa que é muito importante, Zeca, que é a iluminação, né? Nossa, total. Porque às vezes a gente olha, o pessoal mais novo subestima muito, eu gosto de uma luz mais baixa, mas isso pode atrapalhar muito no reflexo do idoso. Nossa, mas muito, muito. E assim, gente, vamos usar a tecnologia, né? Tem iluminação automática, tem sensores, então é super importante. Por exemplo, no quarto, já que a gente estava falando do quarto, o idoso ir do quarto para o banheiro. Esse trajeto que ele vai fazer na madrugada, ele tem fácil acesso para iluminar, para acender, então precisa ter interruptor perto da cama do idoso. Se não tem um interruptor perto, sensores de movimento, então o idoso passa por esse sensor, ele vai acendendo a luz, porque ele precisa estar no ambiente iluminado, ele já está com sono, já tá ali meio zonzo, a musculatura não está no seu maior vigor, então o risco de queda é grande, né? E aquela urgência urinária e tal, então é necessário ambiente iluminado, então sensores de luz, de iluminação, é uma das alternativas. Interruptores próximos. Perto da cama do idoso, também de lei, o que precisa ter? O copinho da água, para ele não precisar ir lá na cozinha. O telefone, para ele conseguir conversar com os familiares caso aconteça alguma coisa. O interruptor. A medicação da manhã, por exemplo, que tem que tomar em jejum, se ele mora sozinho, que tem muitos idosos de 80, 85, 90 anos morando sozinhos. E bem, né? É o que você já falou, inclusive, em outros episódios que eu assisti, falando que hoje em dia é meio que imperativo, viver até os 80, 90 é meio que obrigação. Antigamente os 50 já estava na cama. Então assim, a gente precisa viver mais, mas com qualidade. Então precisa ter essas adaptações de ambiente, essas modificações de hábitos. A gente precisa ficar atento a essas estratégias, a esses riscos, ao que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida do meu idoso, do idoso que mora na minha casa, do meu paciente. E num episódio nosso sobre corrida, o Ademir Paulino falou, nosso corpo fica muito bom em fazer o que a gente faz sempre. Então se a gente faz coisas saudáveis, nosso corpo fica muito bom nisso. Só que se a gente não tem hábitos saudáveis, o corpo fica muito bom nisso, né? E fica muito bom em não ganhar músculo, ele se acostuma, né? Gasto menor de energia.
E o nosso papo já está chegando próximo do fim, por isso eu queria fazer um resumo com os principais pontos que a gente falou aqui para quem está acompanhando a gente começar a fazer isso e praticar isso na sua casa. Beleza, bom, então, em resumo, praticar atividade física, né? Procura um bom fisioterapeuta, faz exercício de fortalecimento e de equilíbrio, exercícios específicos, individualizados, tá bom? Daí você tá bem, tem equilíbrio bom, tá sem dor, procura um bom personal, tem muito personal trainer que trabalha bem legal aí com idoso, com atividade física adaptada, modificar os fatores internos ou cuidar dos fatores internos. Tenha um bom médico, um bom fisiatra, um bom geriatra, um bom ortopedista, que ele vai indicar você, ele vai mapear como que tá a sua saúde, seu exame de sangue, o oftalmo vai ver como tá a sua visão, se o seu óculos ele tá adequado, o seu aparelho auditivo, se ele tá adaptado, se você tá escutando bem, né? Mas principalmente, exercite-se, movimente. E os fatores externos, né? Principais fatores externos modificáveis. Então, vamos adaptar o nosso ambiente. Medidas simples têm efeitos duradouros e efeitos extremamente significativos. Então, tirar o objeto do chão, tirar aquele tapetinho que escorrega, colocar antiderrapante no banheiro, barra se for necessário, iluminação adequada, telefone perto do idoso. Tudo isso a gente precisa para deixar o ambiente mais seguro. Sempre muito cuidado em relação à cozinha e banheiro, que são ambientes úmidos, escorregadios, são nas escadarias, barras, corrimões, nos degraus. Tem também muitas fitas, Rodrigo, fitas adesivas que você consegue com antiderrapante, que elas brilham no escuro. Então você coloca essas fitas antiderrapantes na escada, né, no degrau, e aí evita que o paciente escorregue e ainda brilha no escuro, então ilumina um pouco. Tem várias coisas, vamos usar a tecnologia aí ao nosso favor. E muitas coisas que você falou também não tem um custo tão elevado. Hoje a gente consegue comprar muita coisa na internet. Quem não tem acesso a um personal, a um médico particular, um plano de saúde, também nos postos de saúde, nas UBSs, você consegue direcionamento de que tipo de exercício pode fazer, que tipo de exercício que pode te ajudar, porque menos queda é mais qualidade de vida. Por isso o seu corpo pode muito mais do que você imagina. Inclusive, evitar a queda pode salvar a sua vida e a vida de quem você ama. Então, Zeca, para finalizar, queria te agradecer. Foi muito bom você trazer esses pontos, esses conteúdos para ajudar mais pessoas. Muito obrigado. Já estendo o convite para uma próxima participação, porque o Zeca tem muito assunto para falar. Ele é muito fera na reabilitação de fratura, de traumas também. Então, a gente já vai estender o convite para esses temas. Muito obrigado, Zeca. Eu que agradeço e aproveito para te parabenizar, que você está mandando super bem. Tô acompanhando, sou fã desse cara como pessoa e como profissional. E é muito bom ver você decolando, mano. E ganha o mundo aí, que você tem uma bagagem excelente, tem uma prática clínica, seus pacientes te adoram, meus alunos te adoram. Então é sempre bom aí estar com pessoas boas e profissionais bons e capacitados aí como você. Obrigado pelo convite, obrigado para vocês que acompanharam aí. Eu tenho certeza que alguma coisa aí na visão das pessoas mudou, nesse olhar clínico aí. Deixa eu ver como o meu ambiente tá. E depois vocês mandam pra gente aí o que vocês tiveram dúvida, dificuldade, o que foi muito mais fácil de fazer, que assim, vocês não precisam esperar acontecer, tá? Mudem agora. Prevenir é muito melhor que remediar. É melhor, mais barato e é indolor, né? Então é melhor aprender no amor do que na dor. Esse cara é muito fera. Obrigado, Imagina, Zeca. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo, gente.